Olá galera, tudo bom? Vamos começando aqui mais uma aula de história, tá? Para tentar ajudar você que está se preparando para o Enem ou você que está em casa, estudando em casa. Então eu tenho essa proposta de preparar vídeos curtos, né, sobre temas da história que vão te auxiliar a entender um pouquinho mais sobre vários temas da história. E agora, hoje, rapidamente, a gente vai entender um pouquinho o que é o nazismo, né? Ou o que foi o nazismo, quais são, inclusive, as suas implicações hoje, né? Em pleno século XX, né? Estou gravando esse vídeo aqui em 2020. Termo nazismo, fascismo, são termos que voltaram ao debate político, né? Então, até para a gente tentar se entender no mundo de hoje, é preciso voltar à história para compreender o que aconteceu, né? Visando também tentar entender esse mundo que nos cerca, tá bom? Então, entender, né, a história, entender o nosso passado, vai nos ajudar, sem dúvida, a ficar mais atento, né, com o que está acontecendo hoje. Bom? Então acho que a primeira coisa a entender é que nazismo e fascismo são coisas diferentes, né? Não são não é exatamente a mesma coisa, embora a gente possa usar como sinônimo no senso comum, sem problema nenhum. Mas são coisas diferentes, tá? O nome original é fascismo, que vem da palavra fatio. Fatio, que era o símbolo do partido fascista na Itália, tá certo? Que é o partido fascista primeiro, original, na Europa. O nazismo é o partido fascista da Alemanha. Então, o nazismo é como nós chamamos o fascismo que existiu na Alemanha, tá certo? Em outros países tiveram outras experiências fascistas também. Portugal, na Espanha. No Brasil, nós tivemos nos anos 30, né, a Ação Integralista Brasileira. É o integralismo liderado por Plínio Salgado, né, que era um partido fascista, com essas características peculiares, né, do Brasil. Então, são coisas diferentes. O que a gente vai tentar entender hoje aqui, de certa forma, é o fascismo clássico, que é o nazismo, na verdade, tá? O alemão. Embora tenha especificidades, como a gente vai tentar entender ali. Tudo bem? Então a gente vai ver algumas características principais, né? O que faz ser, né, uma pessoa, um partido ser nazista ou fascista, né? O que não faz ser, o que não é, quais são as diferenças, tá bom? Para tentar ajudar no estudo de vocês. Então vamos ali para o computador para visualizar um pouquinho melhor. Então, galera, é o seguinte, aqui tem um resuminho, né, sobre do período entre guerras, porque os regimes nazifascistas, eles surgem justamente nesse período, né, no chamado período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, né? E como vocês observam aqui, né, o historiador Norberto Bobbio, que é um historiador italiano, né, um cientista político que pesquisou muito sobre o nazismo, sobre o fascismo, ele se refere ao nazismo principalmente em sua dimensão histórica, né? Para ele, inclusive, movimentos hoje que nós chamamos de nazista, pessoas que nós chamamos de nazista ou de fascista, estaria incorreto, né? Porque o nazismo e o fascismo são fenômenos datados historicamente, né? Não é o que a gente percebe hoje, movimentos negacionistas, xenófobos, racistas, né? Alguns podem chamar hoje movimentos neonazistas ou neofascistas, tá? Enfim, isso tem toda uma discussão teórica sobre isso, tá bom? Mas sem dúvida, movimentos hoje que existem, né? Eles se inspiram fortemente no fascismo italiano e no nazismo alemão, tudo bem? Vamos ver então algumas características importantes, né? O que faz dos regimes nazistas serem nazistas ou fascistas, tá? Aqui a gente tem uma imagem, né, uma foto dos dois principais líderes fascistas, né? O Benito Mussolini da Itália e o Hitler da Alemanha, tá? O Mussolini chegou ao poder na Itália em 1922 e o Hitler 11 anos depois na Alemanha em 1933. Certo?
Bom, além desses dois, né, exemplos na Europa, nós temos outros. Nós temos o ditador Francisco Franco na Espanha, né, o general Salazar em Portugal, né, que também foram líderes de regimes considerados fascistas na Europa por volta dos anos 30 e dos anos 40, tá? Então, o que caracterizam esses regimes nazistas ou fascistas? Primeiro, é um regime forte, autoritário, né? O que uma cientista chamada Hannah Arendt chamou de totalitário. São regimes, né? Ela coloca o comunismo aí também, né? Mas são regimes totalitários, são regimes que propõem o controle total da sociedade, tá certo? Da economia, da vida política, inclusive da vida individual de seus cidadãos. O nazismo e o fascismo estão situados no espectro político que a gente pode denominar de extrema-direita, né? Se a gente entender, né, o campo político como dividido, né, entre esquerda e direita, isso também é uma polêmica, isso é só uma das formas de se entender, tá ok? O aspecto político. Mas, se a gente entender assim, o nazismo está situado à extrema direita, tá certo? Outra característica importante é o militarismo. Há sempre uma valorização muito grande da ordem militar, tanto que essa ordem militar ela é transposta para a vida social, para a vida cotidiana das pessoas. Então, as instituições, as escolas, tudo ficaria organizado dentro de uma ótica hierárquica militar. Então, o militarismo é uma característica também fundamental dos regimes fascistas. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente tem o Hitler desfilando, né, perfilando soldados. Outra característica muito comum é o nacionalismo exacerbado. Não é esse nacionalismo, né, que todos temos, né, que gostamos do nosso país, o nosso patriotismo. Não, é o nacionalismo que exacerba, né? É o seu país na frente de todos os outros e os outros que se virem, né? Isso levado ao limite, né, esse nacionalismo exacerbado gera racismo, gera xenofobia que é o ódio ao estrangeiro. Então esse nacionalismo exacerbado, a valorização do seu país e da sua pátria, levada ao extremo, a ponto de perceber os outros países, os outros povos, as outras nações como inferiores, é uma característica do nazismo. Outro importante é o culto ao líder, tá certo? O líder dos regimes fascistas, né, são cultuados pelas pessoas que o seguem. Tá? O Hitler, por exemplo, era considerado pelos seus seguidores como alguém infalível, né? Hitler não errava para essas pessoas. Então, há um verdadeiro culto à liderança política, quase se igualando em alguns casos, né, a um semideus. Então, é bem problemático com relação a isso. Também é um regime antidemocrático, anticomunista, é anti tudo quase, né? É anticientífico, tá? É negacionista. O negacionismo é uma outra palavra que está muito em moda hoje em dia, né? Então os nazistas, eles são muito negacionistas, são conspiracionistas, acreditam sempre que há uma teoria da conspiração contra eles, negam, né? O que é o negacionismo? É negar fatos evidentes, fatos científicos. Por exemplo, negar que a Terra é redonda, né? O negacionista ele diz, não, a Terra é plana, ela é redonda porque é um grande complô, porque não querem que a gente saiba que a Terra é plana, tá ok? Negam a ciência, né? Negam fatos científicos evidentes, negam as mudanças climáticas que nós vemos, né, e sentimos na pele. Então, eles são grandes negacionistas, tá? Também, geralmente, vem seguido de um grande fundamentalismo religioso, tá? Isso foi uma característica muito importante, por exemplo, na Itália, no fascismo italiano, onde havia um fundamentalismo religioso católico, tá? E geralmente isso estava mais ligado ao nazismo, né, na Alemanha. Também são expansionistas, eles pretendem expandir. O Hitler, por exemplo, queria criar o seu Lebensraum, que é o espaço vital. Hitler desenvolveu a teoria de que a Alemanha precisava de um grande espaço para se desenvolver, tá certo? É isso que faz com que Hitler, a partir de 1936, se expandisse territorialmente a partir das suas forças armadas, conquistando territórios vizinhos à Alemanha, ok?
Então, gente, é isso. Eu só quis passar algumas dessas características fundamentais, primordiais, tá bom? Sobre o nazismo, lembrando que são conceitos diferentes, embora semelhantes, né? O fascismo foi o nome dado ao movimento na Itália e o nazismo é um tipo de fascismo da Alemanha, tá ok? Por exemplo, na Espanha a gente chama o fascismo espanhol de franquismo, porque foi chefiado por Francisco Franco, tá bom? Isso foi um exemplozinho. Então, espero que isso tenha ajudado a elucidar um pouquinho quais são essas características e contribuído também para entender o nosso mundo hoje, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.